Imagina a seguinte cena. Uma pessoa está num site tentando decidir qual assinatura de revista escolher. Opção 1, acesso só digital, por, sei lá, $59. Opção 2, só a revista impressa, por $125. E a opção 3, acesso digital mais a revista impressa, também por $125. A escolha parece óbvia, não é? Quase um presente. Totalmente. Parece que não tem nem o que pensar. Exato. Ok, vamos analisar isso. A gente se sente inteligente, claro, por pegar a melhor oferta, mas a pergunta que fica, e que é o ponto de partida do nosso papo de hoje é: fomos nós que decidimos? Ou fomos sutilmente levados a decidir? Hoje, a gente vai explorar as forças ocultas que moldam nossas decisões, usando como guia o livro Previsivelmente Racional, do Dan Ariely. Nossa missão aqui é entender por que não somos os seres super racionais que a gente gosta de pensar que é, e mais interessante ainda, como essa nossa irracionalidade segue padrões muito, muito bem definidos. Exatamente. A economia tradicional, por muito tempo, se baseou naquela ideia do homo economicus, né? Sei, o ser super racional. Isso. Seres que analisam friamente custos e benefícios para tomar sempre a melhor decisão. Mas a economia comportamental, que é a área do Ariely, vem para dizer: calma, não é bem assim. Nós somos influenciados por emoções, por contexto, por forças que a gente nem vê. E o que é fascinante é que essas influências, elas não nos tornam irracionais de um jeito caótico. Pelo contrário, elas nos fazem errar sempre do mesmo jeito, de forma sistemática e, portanto, previsível. E tudo começa com uma ideia que parece simples, mas que muda tudo: a relatividade. A nossa mente, pelo visto, não tem um medidor de valor absoluto para as coisas. É tudo comparação. Sabe aquela ilusão de ótica clássica, a de Ebbinghaus? Com 2 círculos pretos idênticos. Sim, claro. Um cercado por círculos grandes e o outro por círculos pequenos. Isso. E o círculo cercado pelos círculos pequenos parece muito maior. Parece gigante. Exato. Mesmo a gente sabendo que são do mesmo tamanho. Não dá para evitar a percepção de que são diferentes. E o livro argumenta que a gente toma decisões da mesma forma. Nós não sabemos o valor intrínseco de um salário, de um carro, de uma assinatura. A gente só sabe se é melhor ou pior em comparação com outra coisa. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Nós tendemos a comparar coisas que são fáceis de comparar. E é exatamente aí que a mágica ou a manipulação acontece. O que é fascinante aqui é como essa nossa tendência natural à comparação pode ser usada para nos guiar. Isso nos leva ao que o livro chama de efeito chamariz. Você introduz uma terceira opção, uma isca, sabe, que é claramente inferior a uma das outras. E isso muda completamente o jogo. Como no exemplo da assinatura da revista The Economist, que o Ariely usou no experimento dele. Vamos detalhar isso porque é impressionante. É perfeito. Ele apresentou as 3 opções que você descreveu para 100 estudantes do MIT, a digital por $59, a só impressa por $125 e o combo impressa e digital pelos mesmos $125. O resultado? 16 estudantes escolheram a opção só digital. 84 escolheram um combo. E a só impressa? E absolutamente ninguém, 0 pessoas, escolheu a opção só impressa. Ninguém quer pagar o mesmo preço para receber menos, óbvio. Mas, então, para que serve essa opção que ninguém escolhe? Ela é o chamariz. Ela é a isca. A opção só impressa, por $125, é horrível em comparação com o combo, que custa o mesmo e te dá o digital de graça. A presença dela torna a comparação entre a opção digital e o combo muito mais difícil, mas a comparação entre a só impressa e o combo é trivial. O combo é obviamente superior. E assim, o nosso cérebro preguiçoso foca nessa comparação fácil e nos empurra para a opção que o vendedor queria desde o início. Espera. Então, se ele tirasse essa opção inútil, o resultado mudaria? Completamente. E ele fez isso. Em outro grupo, ele apresentou só 2 opções. A digital por $59 e o combo por $125. E o que aconteceu? A maioria, 68 estudantes, escolheu a opção mais barata, a digital. Apenas 32 escolheram o combo. A eliminação daquele chamariz inútil inverteu a preferência da maioria. Isso é incrível. É uma armadilha perfeita para o nosso cérebro comparativo.
Lendo o livro, eu lembrei da história que ele conta da Williams-Sonoma, a loja de cozinha com a máquina de fazer pão. Ah, essa é ótima. As vendas eram um fracasso, ninguém comprava. Porque as pessoas não tinham com que comparar. Era um produto novo, custava $275. Isso é caro, é barato, ninguém sabia. Então qual foi a solução genial da empresa? Lançaram um modelo um pouco maior e 50% mais caro. E de repente as vendas da máquina original, a de $275, dispararam. Claro. Ela não era mais um item isolado, no vácuo. Agora, ela era a opção mais barata. Um bom negócio em comparação com a outra. E isso funciona até em restaurantes, certo? Aquele truque de colocar um prato caríssimo no cardápio que quase ninguém vai pedir. Exato. Esse prato serve como chamariz. Ninguém pede o filé com trufas e ouro de R$ 200, mas a presença dele faz o segundo prato mais caro, o bife de chorizo especial de R$ 120, parecer muito mais razoável. E, coincidentemente, esse é o prato que o restaurante mais quer vender, porque tem a maior margem de lucro. O contexto que essas comparações criam é tão poderoso que ele fixa nossa percepção de valor, quase como uma âncora. Âncora, gostei dessa palavra. É uma transição perfeita para outra ideia central do livro, que é justamente o conceito de ancoragem. A nossa primeira impressão sobre o preço de algo pode fincar raízes na nossa mente e influenciar não só aquela decisão, mas todas as futuras decisões parecidas. A história de como as pérolas negras se tornaram um artigo de luxo é o exemplo perfeito disso. O livro conta a saga do comerciante Salvador Assaio. Ele tinha um lote enorme de pérolas negras tahitianas que ninguém queria. Elas literalmente não tinham valor de mercado. O que ele fez? Ele não tentou vendê-las barato. Ele fez o oposto. Ele foi até um amigo joalheiro na Quinta Avenida em Nova York e o convenceu a colocar as pérolas na vitrine, com uma etiqueta de preço absurdamente alta, ao lado dos diamantes e rubis mais caros do mundo. Ele criou uma âncora visual de luxo. E funcionou. Ao ancorar as pérolas ao lado de joias preciosas, ele disse ao mundo: isso aqui pertence a essa categoria. E as pessoas acreditaram. Um mercado foi criado do nada, baseado puramente nessa primeira impressão, nessa âncora inicial. É um processo que o autor compara ao imprinting dos gancinhos de Konrad Lorenz. A primeira coisa que eles veem ao nascer, eles seguem para sempre. Nossa primeira decisão de compra numa nova categoria funciona de forma parecida. Ok, mas isso levanta uma questão. No caso das pérolas, a âncora foi outra joia, algo que já tinha um valor estabelecido. Mas e se a âncora for completamente aleatória? Isso ainda teria algum efeito? Parece difícil de acreditar. Parece? Mas a resposta é sim. E é aqui que a gente entra no conceito de coerência arbitrária, que foi testado num dos experimentos mais impressionantes do livro. Ele pegou um grupo de alunos do MIT e pediu que eles anotassem os 2 últimos dígitos do seu número de previdência social. Um número, para todos os efeitos, completamente aleatório e pessoal. Certo. Digamos que o meu termine em 82. Exato. Depois de escrever 82, o pesquisador perguntava: você pagaria $82 por esta garrafa de vinho? A pessoa respondia sim ou não. E só depois disso, ela participava de um leilão de verdade, dando um lance pelo valor que realmente pagaria por aquele vinho. Ele fez isso com vários produtos: vinho, chocolates, um teclado sem fio. E qual foi o resultado? Eu estou genuinamente curiosa com isso. Não é possível que um número aleatório tenha tido algum efeito. Pois teve, e um efeito enorme. Os alunos que tinham os 2 últimos dígitos mais altos, como 80, 90, deram lances consistentemente mais altos do que os alunos com dígitos mais baixos, como 10, 20. Os lances do grupo com números altos foram, em média, de 200 a 300% maiores. O número da Previdência Social, que não tinha absolutamente nenhuma relação com o valor dos produtos, funcionou como uma âncora que influenciou quanto eles estavam dispostos a pagar. Espera um pouco, preciso processar isso. Quer dizer que uma sugestão numérica, mesmo que a gente saiba que é aleatória, pode criar um teto ou um piso na nossa cabeça para o valor de algo? Qual é o mecanismo por trás disso? O mecanismo é a tal da coerência arbitrária. A primeira decisão é arbitrária, influenciada pela âncora aleatória.
Mas uma vez que a gente toma essa primeira decisão, nossa mente busca ser coerente. Nós passamos a basear as decisões futuras naquela primeira. Se eu considerei pagar $82 pelo vinho, então talvez $40 por um teclado sem fio pareça razoável. Outra pessoa, ancorada em $15, acharia os mesmos 40 um absurdo. A gente cria uma cadeia de coerência a partir de um ponto de partida que pode não ter lógica nenhuma. Caramba, agora eu tô pensando em todas as âncoras que devo ter na cabeça sem nem perceber. O primeiro preço que paguei por um café expresso gourmet, o primeiro smartphone, esses valores provavelmente definiram o que eu considero caro ou barato até hoje. Exatamente. O livro cita o exemplo de pessoas que se mudam. Alguém que sai de uma cidade com um mercado imobiliário caríssimo, como São Paulo, e vai para uma cidade mais barata. Tende a achar tudo uma pechincha e acaba gastando demais. A pessoa continua ancorada nos preços antigos. O oposto também acontece. É muito difícil se ajustar a uma nova realidade de preços. Porque as nossas âncoras são muito persistentes. Muito. Então, o que tudo isso significa é que muitas das nossas preferências não são inatas. Elas são construídas. E são construídas sobre essas primeiras impressões, muitas vezes arbitrárias. É uma ideia um pouco perturbadora, na verdade. É, porque nos tira um pouco do controle. E falando em coisas que anulam nosso controle e nossa percepção de valor, tem uma palavra que joga toda a lógica pela janela. Já sei qual é. Grátis. Exato. Grátis. Por que ficamos tão obcecados com essa palavra? A gente pega coisas grátis que nem quer, que vão ficar acumulando poeira em casa. A gente faz escolhas piores só porque uma das opções é grátis. É verdade. Mas por quê? Zero é só um preço, não é? Por que ele tem esse poder todo? Porque grátis não é tratado pelo nosso cérebro como apenas mais um preço. Ele aciona um gatilho emocional fortíssimo. O autor descreve um experimento com chocolates que é a prova disso. Num cenário, as pessoas podiam escolher entre uma trufa Lindt, que é um chocolate de alta qualidade, por 15 centavos, e um bombom Hershey's Kiss, mais simples, por 1 centavo. Ok, uma escolha lógica. A trufa é bem melhor e a diferença de preço é pequena. Imagino que a maioria tenha escolhido a trufa. Pesquisadores baixaram o preço dos dois em 1 centavo. A trufa passou a custar 14 centavos e o Kiss passou a ser grátis. Racionalmente, a diferença de preço continuava a mesma, 14 centavos. A escolha lógica ainda seria a trufa. Mas o que aconteceu? Deixa eu adivinhar, todo mundo correu para o chocolate grátis. Exatamente. A preferência se inverteu completamente. Agora, 69% das pessoas escolheram o Kiss. A palavra grátis elimina o que os economistas chamam de aversão à perda. Quando você paga 1 centavo por algo, existe a possibilidade, por menor que seja, de você ter feito uma má escolha de ter perdido aquele centavo. Mas quando algo é grátis, não há desvantagem visível, não há risco de perda. E essa ausência de risco nos cega para a opção que poderia ser objetivamente melhor, que era a trufa por um preço irrisório. E a gente vê isso o tempo todo. A Amazon é mestre nisso. Quantas vezes alguém já não comprou um segundo livro que nem queria tanto, só para atingir o valor mínimo para o frete grátis e economizar 10 ou 15 reais? No fim, a pessoa gasta mais para economizar menos. Não faz o menor sentido lógico. Nenhum. Mas o sentimento de ganhar o frete grátis é mais poderoso do que a matemática. E essa lógica se aplica a decisões muito maiores. O próprio Dan Ariely conta uma história pessoal, hilária e ao mesmo tempo reveladora no livro. Ele precisava de um carro para a família, com filhos pequenos. A escolha racional, óbvia, era uma minivan. Certo, espaçosa, prática. A escolha dos pais. Mas ele acabou comprando um Audi, um esportivo. E ele admite que um dos fatores que o ajudou a se convencer foi uma promoção que oferecia trocas de óleo grátis por 3 anos. Não pode ser. Ninguém é tão irracional a esse ponto, A pessoa sabe que o valor das trocas de óleo é minúsculo perto da diferença de preço entre uma minivan e um Audi. Racionalmente, sim. Mas uma decisão como a compra de um carro de luxo raramente é 100% racional. É movida por desejo, status, emoção. A oferta do grátis funciona como a desculpa perfeita que o nosso cérebro racional precisa para justificar uma decisão que o nosso cérebro emocional já tomou.
Ele conseguiu o que queria, o Audi, e ainda ganhou algo de graça. O final da história, claro, é ele com um carro esportivo lotado de cadeirinhas e brinquedos, se arrependendo de não ter comprado a minivan. Resumindo o que a gente viu até agora, com base nesse livro fascinante, é que as nossas decisões são constantemente moldadas por forças que a gente mal percebe. Somos influenciadas pela relatividade, por opções chamariz que nos empurram para uma direção, somos guiadas por âncoras, muitas vezes arbitrárias, que se fixam na nossa mente e ditam o valor que damos às coisas, e somos completamente seduzidos pelo poder irracional do grátis, que nos faz agir contra a nossa própria lógica. Exato. E isso nos leva a uma reflexão final que o próprio autor propõe e que eu acho muito poderosa. Ele cita a Sócrates, que disse que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. O livro nos convida a fazer exatamente isso, examinar as decisões e os pressupostos da nossa vida. E o que isso implica na prática? Implica levantar uma questão importante. Será que as nossas escolhas mais significativas na vida, a carreira que seguimos, os relacionamentos que mantemos, o lugar onde moramos, são realmente fruto de uma análise cuidadosa e racional do que nos faz felizes? Ou será que são, em grande parte, o resultado de uma longa cadeia de coerência arbitrária? Talvez a nossa carreira tenha começado com uma âncora lançada por um parente na adolescência. Talvez nossos hábitos de consumo sejam apenas a repetição da primeira grande compra que fizemos. A provocação final é: estamos vivendo uma vida baseada em preferências genuínas ou apenas sendo coerentes com uma primeira decisão arbitrária que tomamos há muito tempo e nunca mais questionamos? E essa pergunta final é o ponto perfeito para encerrarmos. Fica a reflexão sobre quais das nossas próprias âncoras poderiam e talvez devessem ser reexaminadas. Gostou desse episódio? Já deixa seu like e se inscreva no canal Glosando para mais.